Alô. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Hoje no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Faremos a leitura apenas dos versos 1 e 2, e depois vamos orar. Lucas, capítulo 10, versos 1 e 2. Diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para prestar culto ao Senhor. Aceita, ó Deus, nossa adoração, nossa gratidão. Fala conosco, ó Pai Santo, pela Tua palavra. Ouve, ó Deus, o nosso clamor pelas orações. Assim te pedimos, ó Pai, já muito agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem lembrar no capítulo 9, já, na verdade, no capítulo 8, começou o ministério, o grande ministério do Senhor Jesus entre os cananeus, na região da Galileia. E ali foi o grande start, o grande começo. Nós falamos isso aqui bastante, do grande ministério na região da Galileia, do Senhor Jesus Cristo. Agora, a coisa começa a mudar um pouco de direção. Uma das coisas que eu tenho pensado, e pensei na verdade mais nisso hoje, nós poderíamos chamar aqui o Evangelho de Lucas. Um dos títulos que poderíamos dar para o Evangelho de Lucas é Atos de Jesus. Porque como a gente vê a maneira de Cristo agir na sua humanidade, que é uma ênfase que nós estamos dando aqui, forte nessa série de estudos, que já estamos, se eu não me engano, no 36º. Obrigado, meu irmão. No 36º, se eu não me engano, se eu estou com a minha contagem certa. Jesus ele tem uma rotina, uma estratégia para lidar com as pessoas, com aqueles que ele estaria ali testificando ser o Filho de Deus, o Messias prometido. Depois, nesse processo de chamamento daqueles que prosseguiriam anunciando as boas novas do Evangelho, visto que a sua morte e ressurreição se aproximam, acabando o ministério na Galileia, partindo direção a Jerusalém, é a rota final, ou a reta final do seu ministério público, e com uma transição muito forte para Atos dos Apóstolos, onde ali, em Atos 1:9, seria o último momento que os discípulos veriam Jesus já ressurreto. E depois eles prosseguiriam ali uma desafiadora missão, e vimos que os 12 tinham problemas. Lembram disso? Não eram 12 excepcionais, homens extraordinários, infalíveis, cheios de fé. Não, eram exatamente, muitos deles, o contrário. Homens que criam em Jesus, mas em suas humanidades, pecadores, cheios de limitações. E o poder que eles tinham para agir é aquele que vinha da parte de Deus, porque quando dependeu deles apenas o relacionamento com Cristo, não foi capaz
de fazer com que eles expulsassem o demônio do filho daquele homem, que vimos lá quando os dois desceram lá do monte onde Jesus, na transfiguração, estava, né? E chegando lá, os 9 estavam apavorados porque não conseguiam dar conta dos demônios lá no filho daquele homem. Então, se há algum poder que eles tinham, esse poder vinha de Cristo. Porque eles eram limitados, criam no Senhor e estavam num processo, na verdade, de fortalecimento, né, crescimento, amadurecimento das convicções de Cristo como o Messias prometido do Antigo Testamento, e ali cumprindo-se profecias que eles conheciam, mas ainda estavam muito instáveis quanto à real identidade de Cristo. O fato que é esse aí que o Senhor Jesus está usando. E num processo extremamente pedagógico, didático, de instrução, de discipulado, de paciência, deixando que eles, não diria nem deixando que eles errem, mas nos erros que eles cometem, ou vinham cometendo, o Senhor usando cada um deles para instruí-los no certo, fazendo com que eles mesmos identificassem onde eles estavam ainda fracassando. Uma didática extraordinária, uma paciência do Senhor Jesus muito grande, diante de coisas tão intensas que estavam por acontecer na sua vida, diante da sua morte. Então, na sua humanidade, nos atos de Jesus aqui em Lucas, tem sido muito legal ver esse processo crescente que leva ao clímax que vai surgir na morte e ressurreição, na sua morte e ressurreição. Então, uma vez encerrada o seu trabalho junto com os 12 na Galileia, nós vemos logo no verso 1, depois disso. Esse depois disso aponta para aquilo tudo que aconteceu, que vimos, naquele contexto da escolha dos 12, naquele intenso discipulado que eles vinham tendo, naquele processo de aprovação e reprovação. Então, depois daquilo tudo, agora o Senhor Jesus convoca outros 70, conforme o texto nos diz. Na NVI vai estar 72 por um problema de crítica textual, então não tem nada além disso. Existe um monte de coisas escritas sobre isso, mas a questão é que quando você lê 72 ou 70, está dizendo respeito a toda essa relação que tem com o judaísmo, com Israel como nação, e daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas não há nada de comprometedor entre você ler 72 aí, sabemos que são 70. E ele convoca esses outros 70, ainda no versículo 1, discípulos dele, para que a mensagem do Evangelho, então, ela fosse pregada nesse espaço geográfico ali entre Galileia e Jerusalém. Geograficamente, Jerusalém está bem aqui ao sul, cá embaixo do Mar da Galileia. Se você olhar, depois você olha no mapa lá na sua Bíblia, você vai ver o Cafarnaum, o Mar da Galileia cá em cima. Aí depois desce todo o Jordão e cá embaixo está Jerusalém. E todo esse percurso, geograficamente, deveria ser alcançado por esses outros discípulos que iriam na frente de Jesus, anunciando a boa nova, e Jesus depois iria para Jerusalém, ali Jesus seria preso e morto. Mas o fato de que Jesus chama esses outros discípulos para o seu serviço, para a ministração das boas novas do Evangelho, para o testemunho de Cristo Jesus, de quem Cristo é, isso nos leva à percepção de que essa atividade de pregação, de anúncio do Evangelho, não era exclusividade dos 12. Então o Senhor Jesus tem outros discípulos, além dos 12, além dos pastores, dos diáconos, todos nós
Estamos dentro da mesma responsabilidade. E eu tenho muita convicção de que um dos motivos dessas convocações, além dos 12, é para, sem dúvida alguma, trazer responsabilidade à igreja. Como é comum a gente terceirizar as nossas responsabilidades para o pastor, para o diácono, para o professor de EBD. Aquela ideia, né? Se dá certo, fomos nós. Se deu errado, foi o pastor. Mas quando todos nós temos responsabilidades como testemunhas de Cristo Jesus, como discípulos de Cristo responsáveis pelo anúncio das boas novas do Evangelho, a própria dinâmica da igreja muda. Porque deixamos de ser meros ouvintes para sermos discípulos que estão sendo treinados para servir. Mas aqueles 12, sem dúvida alguma, Jesus manteve perto dele. Isso é uma outra realidade. O fim humano de Cristo, tudo o que esperava a Cristo em sua humanidade, estava muito próximo. E esses 12 estavam perto dele, não exatamente por causa de um sentimento ou aquele problema sério de pena de si mesmos, né, que nós vimos nas últimas mensagens aí de Coríntios. Não porque Jesus estava com pena de si mesmo, não. Eu vou morrer, eu vou andar com os meus 12 pertinho de mim para não me sentir solitário. De jeito nenhum. Jesus veio para isso. Morrer por nós pecadores. A preocupação de Cristo é que o tempo se esgotava e havia muito ainda a ensinar para os 12, que continuariam a seríssima missão apostólica de estabelecimento da igreja em Atos. Então Jesus manteve esses 12, os apóstolos, perto dele com o fim de intensificar o discipulado. Estar com eles ali para continuar preparando aqueles homens. Voltando um pouco, então, ao envio dos 70, nós vemos que esse envio mostra ou demonstra que a pregação do Evangelho e toda a atuação dos crentes estava nesse mandato, tanto dos 12 quanto dos 70. A preocupação de Cristo que a mensagem fosse pregada. Jesus fica com os 12 para intensificar o discipulado para quê? Para que a mensagem não deixasse de ser pregada, mesmo depois da sua morte e ressurreição. Jesus envia os 70 à frente, em direção a Jerusalém, para que quando Jesus chegasse, apenas fosse autenticada a mensagem que aqueles já estavam pregando. Então a grande preocupação não era criar nenhum tipo de exclusivismo, mas era a pregação do Evangelho. Perceba que a ênfase de Cristo ao fazer discípulos é que o Evangelho seja pregado. E mais uma vez nós vemos aqui algo muito importante para a igreja. Quando fazemos discípulos que não são de Cristo, nós estamos colocando dinamite nos pés, nas sapatas, nos pilares da igreja. Porque a igreja de Cristo, alicerçada em qualquer outro fundamento que não seja o Evangelho de Cristo, é apenas uma questão de tempo para explodir. Todas as vezes que o nosso foco sai da nossa responsabilidade, das preocupações de Cristo, que era que o Evangelho, que houvessem discípulos que pregassem o Evangelho. Todas as vezes que os nossos olhos saem desta ênfase do próprio ministério público de Jesus Cristo, até nas vésperas da sua morte, ele não estava preocupado naquele momento com a sua morte, mas em preparar aqueles 12 que teriam uma severa missão, que seria de pregar intensamente o Evangelho, porque a igreja estaria fundamentada sobre
a doutrina dos apóstolos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então perceba que todos nós, quando perdemos essa perspectiva, fracassamos e a igreja fica fraca. Porque nós somos a igreja, você é a igreja, eu sou a igreja. Se você perde a sua ênfase, o propósito de estarmos juntos aqui, que é nos alimentarmos, nos capacitarmos, crescermos, amadurecermos, para podermos sermos testemunhas eficazes de Cristo Jesus, se nós fracassamos nisso, a igreja fracassa no seu papel. Vejam que isso é algo que Jesus tem fortemente implícito nesse mandato, tanto dos 12 quanto dos 70. Então, essa pregação do Evangelho pelos 70 ou 72 foi, sem dúvida alguma, um testemunho absolutamente derradeiro sobre o fato que veremos nas semanas seguintes, dos versos 9 e 11. A grande mensagem era que o reino de Deus estava próximo. Veremos isso na sequência. E o fato de que o reino de Deus está próximo implica em questões de juízo. Aquele que crê está salvo, o que não crê já está condenado. E a mensagem do Evangelho é exatamente com o objetivo de Deus chamar os seus. O Evangelho sendo pregado, os seus são acordados pela mensagem do Evangelho e respondem a isso com fé salvadora. E a mensagem que esses homens pregavam é que veremos mais adiante. A ordem que Jesus dá no verso 9: cure os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Pois no verso 11 é repetido isso, fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Irmãos, nós somos demais, assustadoramente até, marqueteiros de igreja. O nosso evangelismo passa muito tempo, gastamos tempo demais fazendo marketing da nossa igreja. Ah, porque a minha igreja é boa. Ah, porque a minha igreja é isso. Ah, porque lá na minha igreja é assim, na igreja do outro não é. Veja se Jesus Cristo, o Senhor da igreja, precisa de marqueteiro. Olha o que Jesus diz que tem que estar na boca desses 70 e mais os 12. Olha, o reino de Deus está próximo. Fiquem muito espertos. Se Cristo está indo para a cruz e morrendo pelo pecado do homem, do ser humano, então fique muito alerta. Porque aquele que vocês estão vendo ir, subir, Atos 1:9, né? Ele voltará. Ele voltará. Irmãos, nós esquecemos disso com muita facilidade. E gastamos um tempo precioso com inutilidades, prendendo a nossa mente com coisas fúteis e inúteis, enfraquecendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando poderíamos estar com a mensagem libertadora de que o reino do Senhor Jesus está próximo, o reino de Deus está próximo. O alcance dessa mensagem pelos seus discípulos, pelos 70 que estavam aí na frente de Cristo, era apenas para testar que a obra de Cristo ela não era mais algo oculto. O que Cristo veio fazer quando nasceu, viveu e agora estaria por morrer, não era mais algo que deveria ser mantido em oculto ou ali no tempo inicial do seu ministério público. Não, aquele tempo já passou. Agora aqueles homens que estavam sendo lançados direção Jerusalém, e em todos os cantos, vilas, lugarejos, dizendo: o reino do Senhor está próximo, preparem-se, arrependam-se. Era porque a coisa estava, de fato, às portas. A obra de Cristo não era mais algo que deveria ser dito apenas entre aqueles que estavam mais perto, mas a partir dali passou a ser um empreendimento missionário. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Alguns podem estar perguntando ainda por que desses 70, ou 72, ou 12. Só para lembrar coisas que eu acredito que vocês saibam.
Nós lembramos, acredito, que a questão dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus está associada à ideia das 12 tribos de Israel. E daí, então, essa realidade, os 12 apóstolos constituem, então, o início do novo povo de Deus, as realidades que acontecem neotestamentárias. Mas o número 70, que talvez esse não seja tão claro, era um número, e isso na cultura judaica é muito comum, essas representações numéricas. Era um número tradicionalmente conhecido, ele representava, tem muitas evidências no Antigo Testamento, separei só algumas aqui, e vou apenas citá-las também, mas eles inicialmente representavam aquelas nações pagãs que existiam sobre a terra, conforme aquela narrativa da mensagem de Gênesis 10, vocês vão lembrar lá atrás, na série de Gênesis, os descendentes de Sem, Cão e Jafé. Ali vocês vão ver nomeadas 70 nações pagãs. E eu creio que vem daí também, tem aquelas realidades, de talvez uma mais próxima da gente, que esses 70, como aquelas autoridades que Deus ordenou que Moisés ajuntasse. Isso vale a pena a gente dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá em Êxodo. Êxodo não, é Números capítulo 11. Dá uma olhadinha que interessante esse texto de Números, que dá bem uma ênfase sobre esses 70. 11, versos 16 e 17. A gente poderia continuar lendo até o 30. Mas vamos ler só o 16 e 17. Olha uma boa dica de onde vem os 70 aí, que está sendo repetido, né, esse número do Novo Testamento. 16 e 17 diz assim: o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. E aqui vai até o verso 30, nessa mesma disposição, esse comissionamento, os motivos desse comissionamento desses 70. Eu acredito que isso indicava que Jesus estava mostrando a necessidade de ter pessoas anunciando o Evangelho. E essa é a grande urgência. Essa questão numerológica, não sei se essa expressão é muito boa, ela não determina nada. Na cultura judaica, no relacionamento ainda com o Novo Testamento e com muitos judeus convertidos, isso tinha uma representatividade importante. Mas o que determina para nós hoje é o que nós temos tido de responsabilidade, primeiro para com o nosso chamamento. Deus nos chamou da morte espiritual para a vida em Cristo Jesus, habitados pelo Espírito Santo de Deus, para podermos anunciar as boas novas do Evangelho no mundo completamente destruído pelo pecado. Tudo o que vem depois, vem depois. A ênfase, o motivo do nosso chamamento é este. Para isso, o Senhor Jesus já juntou todos esses homens, os 12 mais próximos, os 70 que ele enviou, e mais um número grande de pessoas que se converteram pelo ministério de Cristo Jesus, mas ele comissionou e capacitou esses aqui em especial. Por quê? Porque havia necessidade de pessoas anunciando o Evangelho do reino de Deus, que ele estava próximo. Agora, se Jesus anunciava antes da sua morte que o reino de Deus estava próximo, eu acho que a mensagem de que o reino de Deus está próximo hoje, ela é muito mais iminente, é muito mais emergente do que em qualquer outro tempo. Interessante que nós estamos vendo
até mesmo os não crentes. Eu não sei até que ponto isso é cilada. A gente tem que estar muito atento. Talvez uma cilada do diabo para fazer como tudo que o diabo tem feito no decorrer do tempo, é minimizar aquilo que são verdades bíblicas, são mentiras, violências, imoralidades, minimizar tudo isso aos pés do natural, da expressão do momento, né, da tolerância, do incluir, em nome do amor. Tudo isso pode muito bem estar sendo orquestrado por realidades deste mundo, porque estamos vendo aí políticos, autoridades. Vi o da Atena hoje, né, no nosso sacrifício da tarde. Uma pessoa moralmente muito comprometida, um homem que fala muito palavrão, um homem conhecido por ser, assim, no relacionamento deles lá, testemunho ali de coisas que a gente já ouvi, de notícias, e dele mesmo falando. Um homem que tem padrões morais bem complicados, mas tem uma representatividade muito forte, falando de moralidade, falando que a sociedade está agora querendo perseguir, e é dramático isso mesmo, né? Tentaram aí tentativas de assassinato do ministro do Supremo, né? O Fachin, né? É absurdo. As pessoas dizem que vão matar o outro porque estão tentando fazer a justiça. O país está mal mesmo, o mundo está mal, moralmente estamos mal, né? O mundo está cada vez na sua rota natural de colisão com o inferno, e a Bíblia não nos escondeu isso em momento nenhum. Isso não deve nos surpreender. O mundo está indo para o lugar dele. Não é? A questão é que os discursos moralistas estão partindo das bocas mais imorais, que estão aí com o poder de aparecer na mídia. E nós, os salvos, os crentes, que não tem que entrar numa disputa política, não tem que ser um apolítico, tem que ter opinião. Mas o nosso discurso não é político. O discurso do crente é o reino de Deus está próximo. Você ter posicionamento sobre as coisas é natural. Devemos nos posicionar coerentemente, biblicamente. Mas o discurso que temos que ter na nossa boca é o reino de Deus está próximo. É isso que Jesus está dizendo aqui para os seus. Tudo isso aqui indicava a necessidade de ter pessoas anunciando o Evangelho. E esse Evangelho deveria ser anunciado a todas as nações daquela época ali, daquela região, pelo menos imediata do ministério público de Jesus. Aquilo deveria ser, essa verdade deveria ser anunciada, e essa necessidade continua até hoje. Não mudou, não. Um outro detalhe que se destaca nesse envio é algo que alguns grupos, alguns credos religiosos, aí, como o Testemunho de Jeová e a Igreja dos Mórmons, fazem muito bem, que é o trabalho que Jesus orientou os discípulos a fazerem em duplas. Vê se não é isso que nós estamos vendo aqui ainda no verso 1. O Senhor Jesus designou outros 72 ou 70 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, nesse deslocamento, né, da região da Galileia para Jerusalém. Eu acredito que o objetivo principal dessa estratégia de dividir os 70 em duplas, como os próprios discípulos já haviam feito antes, o objetivo principal disso está nas Escrituras, Eclesiastes capítulo 4. Abre lá, versos 9 e 10. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10.
Chegaram lá? Eclesiastes 4, versos 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Esse princípio se aplica à vida do jovem solteiro, se aplica à vida do casado, se aplica para o anúncio do Evangelho. Melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque se um cair, o outro levanta. Mas aquele que não tem esse para ajudar aquele a levantar-se é chamado de pobre homem. Pobre homem. E aqui eu poderia entrar numa outra direção para falarmos sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a amizade bíblica, mas isso fica para um outro dia. Isso aqui seguramente vai ser tema de uma das reuniões do Casados desse ano. Muitos casamentos entram numa rota muito autodestrutiva, porque abriu-se mão há muito tempo da amizade. Mas falaremos sobre isso outro dia. Bom, deixa eu parar, senão eu começo a falar sobre isso. Então, dessa maneira, com essa ênfase que o Senhor Jesus está dando, de enviar esses homens em duplas, desde o trabalho do treinamento dos 12 já foi assim, isso elimina qualquer sustentação para um trabalho evangélico solitário. Elimina. Trabalho evangélico do lobo solitário. Não vemos isso na Bíblia. Jesus poderia fazer um trabalho completamente autônomo. É Deus. Ele juntou logo 12. Fora os anjos que poderiam servi-lo. Eu creio que esse negócio de a gente achar que está todo mundo errado e só eu estou certo é um grave problema. Isso nos isola. Repito, irmãos, isso é uma coisa bem delicada. Nós precisamos ter as nossas convicções e permanecer nelas. Biblicamente, permanecer. Isso vai nos colocar na contramão de muita coisa, que é, até mesmo dentro dos círculos evangélicos, são aceitas. Mas o fato de um ambiente evangélico aceitar alguma coisa que não tem nenhum precedente ou justificativa bíblica, não quer dizer que esteja certo. Então, seguramente você vai precisar em alguns momentos do perseverar de convicções bíblicas. Você vai estar sozinho? Provavelmente. Provavelmente. Mas sozinho em relação aos outros. Não sozinho em relação àqueles que contigo devem estar militando sobre as mesmas convicções. Eu não tenho que procurar pessoas para me juntar que pensem igual a mim, porque isso é impossível. Sobre gostos, cor, preferências. Mas sobre as Escrituras, ainda encontramos homens e mulheres fiéis e piedosos que podemos concordar biblicamente e militar pela causa evangélica juntos. Não está muito fácil não, mas encontra. Mas esse envio de 2 testemunhas, ele é mencionado diversas vezes na Bíblia. Tem várias passagens, Marcos 6, 7, entre os 12 mesmo. Pedro e João eram uma dupla forte. Depois em Atos nós vemos Paulo e Barnabé.
Então temos aí uma série de referências sobre essas duplas. Eu sei que essa estratégia ela prevalece até mesmo. Nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 11, o que a gente vê, o que estará acontecendo durante a tribulação. O que haverá lá durante a tribulação? O ministério de duas. Então essa é uma prática evangélica, bíblica, necessária, diante dos muitos desafios que vão nos afligir e afligiriam aqueles homens pregando o evangelho. Seriam perseguidos, ameaçados, talvez um com medo, o outro com um pouco menos de medo, chegando, vamos embora, levanta aí. Vamos continuar. Se matarem alguém, matam nós dois. Mas vamos juntos. Vamos batalhar até o fim pela causa de Cristo Jesus. Não é? Os solitários, geralmente, mesmo muito fiéis ao que creem, ficam pelo caminho, porque é muito difícil estar sozinho, principalmente na causa do Evangelho. Porque para as causas estranhas ao Evangelho, sempre aparece alguém que de alguma forma, nos afaga. Mas na causa de Cristo, nós precisamos andar juntos. Agora no verso 2, Jesus vai fundamentar ou justificar a necessidade desse envio dos 70, ilustrando isso com a figura da colheita. Isso é muito interessante. Na Bíblia, esse trabalho de colheita diversas vezes aparece relacionado ao fim dos tempos, ao juízo. E tem mais uma série de passagens, Joel 3,13, Mateus 3,12, Lucas 3,17, Apocalipse 14,15, mais um monte. Mas eu quero ler uma com vocês, que está lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, os versos 7 e 8, diz assim: não se deixe enganar, texto que a gente conhece bem. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E o texto continua nessa mesma direção. Então essa expressão colheita na Bíblia está normalmente relacionada a juízo nas Escrituras. E aqui Jesus enviou os 12 e depois os 70 para colher. Ele diz lá, no nosso capítulo 10, ele diz lá, e Jesus lhes disse, a colheita é grande. A colheita é grande. É muito interessante o fato de Jesus comparar a proclamação do Evangelho a um trabalho de colheita. A ideia que nós temos é de que a proclamação do Evangelho é um trabalho de semeadura e não de colheita. O que a gente não pode esquecer é que o texto nos diz que é Deus o Senhor da colheita. Não é a Igreja Batista em Mogi Guaçu. Não é você que é o Senhor da colheita. A colheita é de Deus. Deus vai colher os seus. Nós, os discípulos, vamos anunciar o Evangelho. E nós, como semeadores, ou melhor, como coletores da colheita de Deus, vamos colher aqueles que são de Deus. Aqui no contexto, a ideia é de reunir aquele povo de Deus que vive disperso. A ideia de juntar os feixes no celeiro. Ainda que Israel tenha sido esse povo disperso, e muitos estavam ali nas realidades do Oriente Médio antigo, uma judeusada enorme que já tinha ouvido de Cristo, já tinha ouvido
dos profetas do Antigo Testamento anunciando sobre o Messias. A tradição oral talvez já tivesse chegado a filhos, netos e bisnetos. Muitos talvez já tivessem tido a expectativa de encontrar o Messias, mas ficou essa expectativa diluída pelo mundo pagão, pelas incertezas da vida, por não terem ouvido ainda a mensagem ser pregada, ou se ouvido não ter dado ouvidos. O fato é que ainda que Israel tenha sido esse povo disperso, meio apagado, o amor de Cristo ele é extremamente paciente. E esse amor de Cristo considerava como lavoura de Deus essas pessoas nessa ilustração da colheita. A ênfase da metáfora aqui ela vai recair sobre o duríssimo trabalho até que o campo esteja pronto para a colheita. Pregar, 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 pregar. E daqui a pouco aqueles que Deus alcançar através da obra do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, esses seriam ajuntados, e seriam os feixes ajuntados no celeiro. Os trabalhadores aqui não são apenas, irmãos, isso aqui é uma outra ênfase importante, os trabalhadores não são apenas aqueles que estão ali para cortar o que vai ser colhido, amarrar os feixes ou carregar os feixes para o celeiro, mas todos aqueles que realizam todo aquele trabalho inicial que prepara a futura colheita. Como a gente gosta de valorizar resultado. 100 vieram a Cristo, 200. Mas o Senhor da colheita, é Ele que ajunta os seus. O duro trabalho do preparar tudo para a colheita é a pregação do Evangelho, é o testemunho de Cristo, é a rejeição, é a chuva, é o sol, que atrapalham muitas vezes o processo da colheita. Esse duro trabalho de preparação para a ministração da palavra, prepara o pessoal com o seu tempo devocional, com o seu batalhar diário de oração e luta contra o seu próprio pecado, a santificação. E testemunhar de Cristo no trabalho e ser desprezado. E testemunhar de Cristo em casa com pai ou mãe descrente e ser talvez ofendido. Todo esse processo de preparo para a colheita que virá, para a colheita do Senhor que virá, esse é um trabalho dolorido. É para esse trabalho que o Senhor Jesus está dizendo para o seu povo disperso, que é um trabalho duríssimo, e para esse tipo de trabalho existem poucos dispostos. Tem muita gente doida por título, doida por aparecer por algum tipo de evidência pública, por ser bom de oratória, por ser bom de púlpito. Mas pessoas realmente comprometidas com o preparar a colheita, dando um testemunho fiel de Cristo, independente das circunstâncias, por mais difíceis que surjam ali, permanecendo fiel no testemunho, na pregação do Evangelho. E essa fidelidade, essa luta, irmãos, eu quero frisar bem, que ela não é apenas externa. Às vezes nós temos um ambiente super propício para a pregação do Evangelho. Pessoas que não nos contrariam, até a própria sociedade que vivemos hoje, estamos vivendo algo que na minha juventude era diferente. Falar de Cristo na minha época de jovem, de 20 anos, era sofrer deboche imediato. Hoje está socialmente aceito o cristão evangélico, ou cristão de forma genérica. E você não é mais combatido, você é até admirado. É até procurado numa concorrência de trabalho para o RH, procurar um crente, talvez porque ele possa ser mais honesto. Nem sempre.
A questão, então, não é mais um problema apenas externo, mas o maior problema hoje é encontrar crentes, realmente, como está sendo dito aqui, olha. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande crentes fiéis para poder ajuntar aqueles que o Senhor há de salvar. Porque a quantidade de crente que fica pelo caminho, preocupado com coisices inúteis e temporais, e abrindo mão de ser uma testemunha fiel do Evangelho, está dentre aqueles que anunciam o Evangelho, mas se gastam com coisas inúteis, picuinhas ridículas. Quando as pessoas estão morrendo aí, sem Cristo, e eu fico criando dificuldades inúteis para a igreja, quando a nossa responsabilidade é estar entre aqueles que o Senhor chamou para anunciar o Evangelho de Cristo. São esses que o Senhor, que está sendo dito aqui, que Jesus diz, orem para que o Senhor da colheita mande mais crentes preocupados com o anúncio do Evangelho, porque a luta é muito mais interna do que externa. A luta hoje é muito mais pela santificação do que para o problemas que a gente tem com a sociedade que a gente vive. Santificação é a crise hoje. São crentes santificados que vão dar resultado, que buscam uma vida santificada, que vão impactar a sociedade amornada. Irmãos, na realidade que a gente vive hoje, não faltam mercenários, malandros, oportunistas, em todos os campos, tanto no púlpito como fora do púlpito, tá, irmãos? Não é só no púlpito, não. Tanto os sentados nos bancos, quanto os que estão em pé no púlpito. Não faltam. Por isso há essa carência de obreiros que trabalhem seriamente. É por isso que vem a instrução, a objetiva instrução do Senhor Jesus aos 70, a instrução de que eles orem, clamem ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Com este perfil. Interessante lembrar que essa colheita também é do Senhor Jesus. Ele é Deus. Mas ele dá esse toque de submissão a Deus e profunda humildade. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Ele faz com que os discípulos orem para o Pai. Orem. Orem. A ênfase está aqui no peçam ao Senhor. Irmãos, a oração é e nunca vai deixar de ser a principal ferramenta daqueles que vão estar servindo ao Senhor, ajuntando aqueles que Ele salva. É a oração ao Senhor da colheita que gera e cria aqueles que vão trabalhar nos campos do Senhor. Interessante que o Senhor que levou os seus discípulos o Senhor Jesus, que levou os seus discípulos a orar, a rogar por trabalhadores na colheita, ele continua na mesma direção, dizendo que os trabalhadores precisam ser também ajuntados pelo Senhor e por Ele enviados para o serviço, para a sua plantação. Obviamente isso diz respeito à capacitação e ao poder do Espírito Santo de Deus que com poder e autoridade nos literalmente arrebata, irmãos. Aqueles que são chamados para o trabalho do Senhor, seja numa posição de mais evidência, seja no diário e incansável trabalho do testemunho, no trabalho, em casa, na escola, se temos essa compreensão da santa vocação que vem com o chamado para sermos filhos, o poder para testemunharmos sempre virá de Cristo, porque a colheita é dele. A colheita não é minha, a colheita não é sua, nós somos os trabalhadores que Ele chama e envia. Eu li isso hoje, achei muito interessante a ideia de que o Espírito Santo de Deus, ele nesse processo do chamamento para trabalharmos na sua colheita, ele nos arrebata.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude, em primeiro lugar, a sermos aqueles que, como crentes, discípulos de Cristo Jesus, somos os que anunciam. Essa é a nossa ocupação principal. Não é ser pastor, não é ser isso, ser aquilo. Nós, como discípulos de Cristo, nós somos, no primeiro momento, junto com o nosso chamamento à condição de filhos e herdeiros, vem a ordem de sermos aqueles que anunciam que o reino de Deus está próximo. E depois de anunciarmos, nós então estaremos trabalhando na colheita dos campos do Senhor, que Ele salvará aqueles que são seus, e nós trabalharemos nesse ajuntamento dos seus para o dia do encontro com Ele nos céus. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por podermos pensar nestas verdades que envolvem a nossa salvação, que envolve os motivos para termos sido alcançados por graça maravilhosa. Ajuda-nos, ó Deus, a gastar mais tempo olhando para isso e as coisas que vêm após isso como realmente secundárias. Porque este é o motivo da nossa salvação, este é o motivo do nosso ajuntamento aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos ocupados e responsáveis com tão grande salvação que nos alcançou e com a responsabilidade que vem atrelada a esta obra salvadora. Assim eu te peço, muito agradecido pelos teus cuidados conosco em nos mostrar nesses 2 versículos verdades tão profundas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros.